Olá a todos, bem-vindos a mais um programa do canal Os ou Mais. O meu nome é Mário Bastos e hoje trago um tema muito especial aqui para o nosso programa. Pela primeira vez trago aqui um artista, um grande senhor do fado. Alguém que canta um fado que qualquer pessoa que o ouve, que o escuta numa sala, ele não só estremece a sala, mas obriga-nos ao silêncio porque ele canta muito bem. E sem mais, eu vou apresentar aqui o nosso amigo Emanuel Soares. Obrigado por teres aceito o convite para estar aqui connosco. É um prazer enorme ter-te aqui. Eu admiro-te muito como fadista porque eu sou um amante do fado e já te ouvi cantar algumas vezes e sem dúvida tu fazes estremecer qualquer sala. Emanuel, como é que... Fala-me um bocadinho de quem é o Emanuel de pequenino. Antes de mais, Mário Bastos, muito boa tarde a ti, a todo o teu auditório, a todas as pessoas onde vocês aqui no canal Os ou Mais chegam. É um gosto imenso estar na tua companhia e, inclusive, já vou responder à tua pergunta, mas nunca esquecendo que na primeira noite que eu estive nos Estados Unidos, foi por teu intermédio também, foi pelas tuas imagens que eu cheguei até o conhecimento desta comunidade portuguesa aqui de New Jersey. Quando eu vim pela primeira vez pelas mãos do meu primo, do Nuno Costa, na altura presidente do Sport Newark e Benfica, e foste tu que estiveste a fazer a reportagem. Quanto ao Emanuel, o Emanuel é um jovem de Peniche, amante do fado, alguém que aprendeu e que levou toda a sua infância ouvindo na sua casa os discos e também os momentos que a rádio nos levava da nossa música portuguesa, e comecei a aprender a gostar de fado porque o meu pai era um amante de fado. A minha irmã também amante do fado e sendo ela, primeiramente, antes de mim, a primeira pessoa a levar o nome da família até ao fado, até ao teatro de revista, ela que foi uma das vozes também do antigo Parque Maior, do Teatro Maria Vitória, ligada ao fado, a Marta Soares, a minha irmã, e que eu, por intermédio da minha irmã e por vontade do meu pai, do que se ouvia na nossa casa, o fado começou sempre por ser a música mais escutada. Claro que eu fui ouvindo, fui apreciando e amando aquela canção, mas nos meus encontros com os meus amigos não podia dizer que gostava de fado, porque há muitos anos atrás dizer que se adorava ou que se gostava de ouvir fado era careta, era o que hoje em dia a gente chama de pimba, digamos assim. Toda a gente gostava da música pop, da música ligeira, e o Emanuel gostava de fado. Então eu escondia-me um bocadinho nos meus gostos musicais e não dizia o que era a minha grande paixão. O Emanuel de pequenino é isso mesmo. O Emanuel de pequenino é uma pessoa que aprendeu a ouvir e a gostar do fado em família e depois, com a graça que Deus me deu dos conhecimentos que eu tive mais tarde, das pessoas com quem eu me abeirei, poder de alguma forma entrar mais dentro do fado, ser um pouco mais conhecedor daquilo que é o fado e seguir a linha, porque existem várias linhas no fado, seguir uma determinada linha que era aquela em que eu me sentia mais em casa, na chamada linha do fado tradicional. E é esse que é o Emanuel Soares, um fadista tradicional. Uma coisa que realmente me admira muito e como é que essa vibração que existe em ti quando cantas o fado, como é que nasce essa paixão por o fado? Nasce um pouco de tentar passar através da minha... Cantar o fado, muita gente canta o fado, mas tu vibras, tu gritas, tu vives aquele momento. Eu vivo o momento porque eu tento ser a voz, que é uma das coisas que muita gente se esquece. Existe muita gente que canta, como disseste, cantam fado porque gostam de fado e até respeitam o fado, mas eu, sem ser melhor ou pior do que ninguém, sou diferente. E sou diferente numa abordagem minha porque eu tento ir de encontro
ao fado no sentido de que eu sou um elo daquilo que é o fado. O fado é composto por várias nuances. Temos os poetas, que escrevem os poemas para o fado, temos os músicos que fazem as músicas denominadas do fado, quer seja o fado musicado, quer seja o fado tradicional. E o que é que acontece? Eu, quando abro a minha voz, quando eu canto o fado para quem me escuta, eu tento ser, através da minha voz, aquilo que o poeta escreveu na caneta. E as palavras têm que ser medidas, porque cada palavra tem o seu peso, cada palavra tem a sua medida. O fado é uma arte. Por isso mesmo, porque vive do sentimento. Claro. E o sentimento, existem sentimentos de mentira. Por isso existe muita gente que mente dentro do fado. Mas eu sou o sentimento da verdade. Eu vivo a verdade, eu vivo o amor e o grande gosto pelo fado. E o que é que eu tento? Eu tento que, através da minha voz, ser a forma mais aproximada e mais próxima do público daquilo que o poeta, em determinado momento, pensou em escrever. Porque não se pode... Por exemplo, eu lembro-me sempre de um fado que eu canto quando se diz o leio em teus olhos, no refrão. Leio em teus olhos que o nosso amor está cansado. Repara, muita gente canta este poema e diz assim: leio em teus olhos que o nosso amor está cansado. Eu gosto de dizer: leio em teus olhos que o nosso amor está cansado. Tens que transmitir de forma diferente. Porquê? Tem que ter vida. Se diz que o meu amor está cansado, como é que eu vou dizer que o nosso amor está cansado? Não. Tem que dizer que o nosso amor está cansado. Tem que transmitir com verdade na voz aquilo que o poeta tenta exprimir naquilo que escreveu. Porque nós somos a verdade do poema. E nós só conseguimos fazer que o poema chegue às pessoas da forma que ele foi escrito quando nós transmitimos a verdade. Claro. E por isso eu sou a verdade dentro do fado, à minha maneira. E porque tenho tido grandes senhores e grandes pessoas que me têm ajudado a evoluir e que ainda nada sei. Ainda nada sei ao longo destes anos. Quanto mais sei que nada sei, não é? Quanto mais tempo passa, mais eu chego à conclusão que ainda tenho tanto e muito mais para aprender. Tu só cantas fado vadio ou cantas outro tipo de fado ou outro tipo de música? Eu canto aquilo que as pessoas chamam do fado vadio, por vezes existe aquela expressão. O que é o fado vadio? O fado vadio, se nós formos à essência do que é o fado vadio nada mais é do que isto que eu te vou transmitir. Uma noite de fados, que tem músicos contratados e que os fadistas que aparecem são fadistas do momento. São as pessoas que vão assistir à noite. Isso é uma noite de fado vadio. Não são vadios do fado, nem são vadios que vivem para o fado. Sim. Existe um espaço, um restaurante, uma associação em que vai fazer uma noite de fado vadio. Contratam 2 músicos, pessoas que estão dentro daquilo que é o fado, e depois apareces tu, apareço eu, aparece a Joana, a Maria, o Filipe, o Carlos, o António, e todos aparecem ali. E o que é que acontece? Os músicos estão lá para acompanhar cada um. Isso é o fado vadio. Fado vadio é sempre que existe uma noite de fados em que existem músicos, mas o elenco não está pré-definido. E então, o meu fado, quando eu digo fado vadio, é um pouco isso, porque o meu fado vem das raízes, vem da origem, vem daquele gosto de aparecer e querer cantar, mas eu considero-me um fadista tradicional. Eu gosto do fado tradicional, gosto do fado, aquele denominado, como a gente diz na gíria e nas hostes do fado, fado. Eu sou um fadista de fado. Gosto de fados musicados, eu gravei no meu segundo CD o Quebranto, de Jorge Fernando, letra e música de Jorge, gravei a Valsa dos Amantes, no meu primeiro CD gravei a Chuva, gravei o Aniversário de Paco Gonzalez, que são músicas que foram feitas e que são única e especificamente feitas para aquele poema. Mas depois temos os chamados fados tradicionais, que hoje em dia existe cada vez mais uma diferença grande entre o que é tradicional, porque até durante um determinado tempo do nosso fado tentou-se passar a palavra de que o fado tradicional era tudo o que não tinha refrão. Mas se formos ao dicionário e ao dicionário de português do que é tradicional é tudo o que faz tradição. Então, um cheiro a bem cheiro a Lisboa, da nossa queridíssima Anita Guerreiro, é tradicional. Tem refrão,
mas é tradicional, é tradição. Todo o português que está numa festa, em determinado momento, quer ouvir o Xarabanxará de Lisboa. Então, se é tradição, é tradicional. Mas, quando a gente tenta cantar ou tenta se aproximar daquilo que é o nosso fado, a gente tem um gosto muito específico. Existem pessoas que gostam daquilo que chamam agora o novo fado, que é os novos fados que são criados. Eu gosto daquilo que é o fado, e vão perceber a minha expressão, o fado à moda antiga. Antiga porquê? Porque o que era antigo era tão bonito. Aquelas coisas que a gente ouvia do tempo do Manuel Almeida, de uma Maria Teresa de Noronha, de uma Lucília do Carmo, de um Tony de Matos, o fado, tantos e tantos nomes como era o João Ferreira Rosa, aquilo que era o fado, que a gente gostava. A gente ia para uma noite e dizia assim, isto é fado, isto é isto que eu gosto, é isto que eu quero fazer. E tem sido isso que eu procuro no meu fado. E por isso eu às vezes saio um pouco da caixa. Claro. Qual é o fadista que tu mais te identificas e que mais te dá prazer cantar? Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa muito boa que é assim, eu ainda que gosto de determinados fadistas, não há um fadista pelo qual eu absorva os fados que ele cantava. Claro. Tento ter um repertório vasto, mas não posso fugir a um João Ferreira Rosa, a um grande Manuel Almeida, no caso das mulheres, uma Lucília do Carmo, a Dona Amália Rodrigues. Isso acho que é dizer que gosta de ouvir a Amália Rodrigues já é usual e abusador. Toda a gente que fala que gosta de fado vai dizer que gosta da Amália Rodrigues. Eu tenho sempre uma situação e que salvaguardo sempre, que é o seguinte: eu nunca gostei de ouvir a Amália Rodrigues. E porquê que eu não gostava de ouvir a Amália Rodrigues? Porque eu sou do tempo em que eu ainda não tinha computador em casa. E o que é que eu aprendi? Eu e Manuel Soares, nascido em 1969, nos meus tempos, eu começo a aproximar-me do fado, a Amália Rodrigues estava na época decadente. Tudo que eu ouvia da Amália era uma época decadente do fado. E tudo que eu ouvia da Amália, eu dizia, mas como é que podem dizer que isto é muito bom? Ou como é que podem dizer que esta senhora canta bem? Não se percebeu o que é que a senhora dizia. Mas, quando eu em 2011, ou seja, quando eu tenho a possibilidade de ter o primeiro computador e começo a procurar coisas na internet e começo a procurar a Amália Rodrigues, eu digo, espera aí, Manuel, que grande falha que tu tiveste. O teu problema não é não teres gostado da Amália, o teu problema foi não teres ouvido a Amália nos tempos áureos, que era uma grande senhora do fado. E então eu, quando começo a ouvir as coisas que a internet me transportava e que a internet me mostrava, eu disse assim, isto é muito, muito bom. E então a Amália passou a ser, sem dúvida, uma parte integrante. Por isso eu digo-te, de fadistas grandes do fado, João Ferreira Rosa, Manuel de Almeida, Fernando Farinha, Francisco José, Tony de Matos, António Mourão, Vasco Rafael, pronto. Nas mulheres, Maria Teresa de Noronha, Hermínia Silva, Amália Rodrigues, Lucília do Carmo. Dos fadistas do passado, do momento, sem dúvida, Cabané, Hélder Motinho, Pedro Motinho, Marco Rodrigues, um menino que eu digo sempre dessa forma, que optou há uns anos atrás por ser um excelente músico de fado, mas que eu continuo sempre a dizer, e gosto sempre de salvaguardar esta situação, quando tenho a oportunidade de ser entrevistado e de falar para um órgão de comunicação social, que é o Ângelo Freire. Temos o Ângelo Freire, que é um dos grandes guitarristas do nosso panorama musical. É sem dúvida uma das pessoas que controla a guitarra portuguesa como muito poucos, que foi um dos grandes músicos da Ana Moura, foi um dos grandes músicos da Marisa e hoje em dia um dos grandes músicos da Sara Correia. Mas que se em determinado momento não tivesse optado pela guitarra portuguesa e se fosse uma voz de fado, seria sem dúvida a melhor voz, para mim, a melhor voz de fado portuguesa da atualidade. Ângelo Freire canta magnificamente bem. Quais são os palcos que tu te sentes mais à vontade? É, por exemplo, um salão de festas? É um restaurante? Qual é o ambiente que tu sentes que te escutam melhor? Que estás mais a viver aquilo que estás a fazer? Onde amei o fado. Desde que o público vá para o fado,
até pode ser numa esquina de uma rua, mas que estejam para o fado. É preciso silêncio. Há 3 coisas que eu digo que sempre são fundamentais. Um bom acompanhamento musical. Para ser fado. Um bom acompanhamento musical. Uma boa voz e o público. Mas para mim, dos 3, todos são importantes. Mas para que as coisas possam se definir e ser realmente positivas, o fator mais importante é o público. Porque se houver silêncio, os músicos podem sentir e viver um momento de emoção. E se o público está em silêncio e os músicos nos transmitem, nos dão a faísca, nos dão o choque elétrico, exato, para que a gente possa transmitir pela nossa voz aquilo que o poema manda e pelo silêncio que é pedido na sala, que esteja tudo em consonância, maravilha. Mas o público é o mais importante para mim. Como é que tu estás em termos de espetáculos? Eu sei que tu, em Portugal, tens sido uma pessoa muito requisitada, devido às tuas qualidades, mas quais são as tuas perspectivas para o futuro? O mercado é mais Portugal ou é mais estrangeiro? Como é que Olha, neste momento, por exemplo, já tenho coisas marcadas para o Algarve para fevereiro e para maio, onde eu costumo ir habitualmente a cantar na nossa zona sul de Portugal. Casas de fados em Lisboa, tu costumas ir? Não vou tanto neste momento como já foi melhor que o que é agora, não já? Não, o fado continua a ser bom e continua a aparecer boas casas de fados, umas que vão abrindo, outras que vão fechando, vai aparecendo sempre e a malta que anda no fado desde o tempo que eu conheci, de há 15 anos atrás, continuam, menos aqueles que vão falecendo, não é? Mas o habitual, continuam a estar ligados ao fado e continuam a estar ali. E as casas de fados, abre esta, abre aquela, e mais ou menos as pessoas movimentam-se e o fado acontece, o fado existe. Agora, eu no meu caso, muito especificamente, e porque resido em Espanha, porque foi uma opção minha pessoal e também familiar, resido em Espanha, tenho ido muito até às nossas comunidades portuguesas, quer seja da Suíça, na Alemanha, na própria Espanha, onde canto muito habitualmente, não como desejaria muitas vezes, porque muitas das vezes que eu canto em Espanha tenho que recorrer à utilização dos playbacks instrumentais. Eu sei que para os fadistas, tal como eu, mas aqueles que também existem, que são os denominados, os puristas do fado, cantar com playback instrumental não é a mesma coisa. E eu considero que não é a mesma coisa. Por isso eu tento absorver hoje ainda cada vez mais, quando tenho a possibilidade, tal como foi agora, de estar com músicos, ainda que sejam aqui da comunidade, ter músicos a tocar para mim, tentas absorver a cada momento e fazer que esse momento se congele para que vivas o momento. É diferente, é muito importante. É muito importante. Os músicos são muito importantes. Agora, eu tenho que entender que eu, ao estar a residir em Espanha, na zona da Galiza, que adoram o fado e que se consideram muito portugueses, quando estou em terras da Galiza, que num restaurante com capacidade para 50, 60 pessoas, não tenho a possibilidade de contratar uns músicos que vão de Portugal, pela deslocação, pelo cachê. E fica muito dispendioso. Fica muito dispendioso. Meus amigos que em cabritos vendo e cabras não têm, de algum lado vêm. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a minha vida, claro, porque a minha profissão é esta. E se as pessoas me requisitam, não se preocupando e não exigindo a presença dos músicos e o público também não tenha isso em grande atenção, eu só tenho que fazer a minha parte. Desde que respeito e que o fato seja dignificado, é bom para tudo e para todos. Claro que com os músicos é sempre melhor, mas não havendo, eu tenho que também fazer um pouco pela minha vida, porque quando existem espetáculos de beneficência, os músicos vão ganhar o seu cachê. Num espetáculo de beneficência, seja para uma menina que necessita do que quer que seja para uma associação que necessita do que quer que seja, faz um espetáculo de beneficência. O que é que acontece? Os músicos vão cobrar. O homem do som vai cobrar. Os fadistas é que não vão cobrar. Então, meus amigos, não vos pareça mal quando eu também tenho que pensar no meu frigorífico, que tenho que o encher, tenho que ter os meus condimentos necessários, as minhas bebidas e tudo o que necessito para a minha casa. Por isso, por vezes, eu não tenho a possibilidade de ter o que eu desejaria. Os músicos comigo, e tenho que requerer e valer-me dos meus playbacks instrumentais. Não é o que eu desejaria na realidade, mas é o que eu tenho e que posso fazer. Hoje é difícil se ouvir boa música.
Ouvir uma pessoa sem microfone, com a música por trás, é muito complicado. As pessoas não arriscam, a maior parte das pessoas, porque quem sabe cantar, se a sala tiver acústica para isso, ele não precisa de microfone. O Senhor de Nazaré, rogai por mim. Também sou um pescador que anda no mar. Ao largo da vida aproei nas vagas sem fim. Está meu barquito de sonhos quase a naufragar, e as minhas redes lancei com confiança. Colhi só desilusões no mar ruim. Perdi o leme da esperança, eu não sei remar assim. Senhora da Nazaré, rogai por mim. E sentes tu um homem das artes e um homem da fé, Senhora da Nazaré, rogai por nós. Boa! Olha, Emanuel, eu ia-te pedir para realmente fecharmos este programa com uma canção, com um fado, mas realmente tu foste à frente e surpreendeste, como sempre. Os meus parabéns, muito obrigado. Diz-me se gostarias de deixar alguma mensagem para quem nos escuta lá em casa. A única mensagem que eu gosto sempre de dizer nestes momentos é que eu sou um fadista, adoro e amo o fado. Sou uma pessoa muito alegre na minha vida, no meu dia-a-dia. Aprendi até hoje com muitas e muitas pessoas, e há uma frase que eu tenho guardado ultimamente, não me recordo agora do nome da pessoa que escreveu esta frase, que diz o seguinte: até aos 2 anos de idade nós aprendemos a falar. Precisamos de 2 anos para começar a aprender a falar e precisamos de 60 anos para aprender a calar. Eu tenho aprendido, ainda me faltam 4 anos, porque tenho 56, para calar algumas coisas que são necessárias. Contudo, o fado tem sofrido evoluções, o fado, algumas delas não para o seu bem, mas lá está, já estou a aprender a calar-me, tenho que me calar, mas também o humor, que é uma das partes que eu tenho e que gosto imensamente de viver uma vida alegre e feliz, e de quem está ao pé de mim não gosto que ninguém esteja triste. Por vezes, estando eu de rastos, tento ultrapassar essa situação para que os outros estejam bem. Faço sempre minhas as palavras de um dos grandes, de um dos maiores do nosso humor em Portugal, o grande Raul Solnado. E a mensagem que eu vos deixo neste momento, que estamos numa época festiva, é que façam o favor de serem felizes. Manuel, muito obrigado por estares aqui connosco. E a todos vós que nos acompanham, que têm estado connosco neste programa, espero que tenham gostado aqui da presença do Emanuel Soares, que, como veem, eu não enganei, ele é mesmo um excelente cantor. Viram aqui à capela como ele cantou extremamente bem. Muito obrigado por nos acompanharem e um bem-aja até ao próximo programa, sim?